Olá, queridos. Mais uma vez, Deus nos dá o privilégio de trabalharmos mais um tema nessa sequência de estudos do Novo Testamento. Hoje vamos abrir um parênteses na sequência dos temas sobre Cristo e falar sobre um personagem, um assunto muito importante, daquele que veio para preparar o caminho para o Messias, falar sobre João Batista, com o tema A Voz do Deserto. Esperamos que essa mensagem de alguma maneira toque ao seu coração, ao meu coração, e entendermos daquilo que o Senhor ou o que o Senhor pode fazer por mim e por você, caso estejamos receptíveis à influência do seu Espírito para produzirmos os frutos que é agradável ao Senhor. Quero te convidar mais uma vez a nos prostrarmos diante do Senhor, do Eterno, em reconhecimento à sua grandeza, ao seu amor, ao seu cuidado, e assim levarmos a nossa mente e tudo aquilo que temos ou somos, como diz o apóstolo, como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Vamos nos dirigir ao Senhor neste momento. Amorável Deus, eterno Pai, te damos graças pelo cuidado, proteção e a oportunidade de mais uma vez podermos abrir a Tua Palavra. Dá-nos entendimento, a iluminação do Teu Santo Espírito e o poder para praticar as verdades que têm chegado até nós. Vamos na Tua direção, são bênçãos que te pedimos e as agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. A voz do deserto. Antes ainda de entrarmos no tema específico, vamos falar um pouquinho sobre os pais de João Batista, e isso é importante. Zacarias e Isabel estavam entre aqueles que aguardavam o Messias, ele já de idade avançada. A esposa, diz o texto, que era estéril. Ambos eram justos diante de Deus, diante do Eterno, e vivendo ali em sua vida tranquila, ele começa a recordar, quem sabe, da promessa do Redentor, do Salvador, do Messias, e eles também, como diz o texto, aqui em Lucas 1,76, eles não tinham filhos, e chega para eles uma promessa. E sabe, da mesma forma, de uma maneira miraculosa, como o nascimento de Isaac a Abraão, com idade de quase 100 anos, justamente mostrando a nossa incapacidade. Maria, também, no caso, uma virgem, ela concebe e dá à luz ao Filho do Eterno. E isso tudo nos mostra e faz ver que nós somos incapazes, por nós mesmos, de fazer qualquer bem. E de que aquilo que fazemos, através do poder de Deus, que opera em nós quando somos submissos, quando nós aceitamos o Eterno em nossa vida. O apóstolo Tiago escreveu que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, mediante a fé é gerada uma nova vida, uma vida espiritual, e somos habilitados a realizar aquilo que agrada o Senhor. Antes ainda de falarmos da mensagem de João também, quero destacar a mensagem do anjo. Já falamos em alguns momentos sobre esse anjo, mas vamos também falar aqui. Quando Zacarias faz a pergunta, ou a pergunta de Zacarias, ele responde: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Está em Lucas 1, versículo 19. E ele fala mais: eu fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Falando sobre o nascimento de seu filho, ele até duvida, fica um tempo ali sem poder falar. E isso estava em cumprimento, como nós falamos, de uma profecia que cerca de 500 anos antes, Daniel havia obtido essa revelação, que aliás foi o próprio Gabriel que dera a conhecer a Daniel esse período, que estenderia até a vinda de Cristo. Então, é claro, Deus não nos dá
um dia específico, olha, vai ser tal dia, tanto no que diz respeito à primeira vinda de Cristo, quanto à segunda vinda, mas ele nos dá sinais. E nesse caso aqui, sim, havia uma data, havia um período onde começava a... foi dada a ordem para restaurar Jerusalém, e que eles tinham um marco inicial, um ponto de partida, que dava para entender que estava bem perto da volta de Jesus, de Cristo, né? Não a volta em si, nós estamos falando da volta à segunda vinda, mas do seu nascimento, sua primeira vinda aqui. Ah, e, e ele dera a conhecer, e estava próximo, né, o período, e o anjo agora move o coração de Zacarias para orar pelo advento do Redentor. E o próprio mensageiro, né, que dera a profecia, agora é vindo para anunciar o seu cumprimento ali. É muito importante, eu até falei e chamar a atenção, esse anjo é aquele que ocupa a posição que uma vez for outorgada, né, outorgada a Lúcifer, e que justamente é aquele que ocupa a posição logo abaixo do Filho de Deus, a posição que um dia foi de Lúcifer. E ele até diz, olha, as palavras do anjo, eu sou Gabriel, que assisto. Isso mostra que ele ocupa uma posição elevada de honra, né, nas cortes celestiais. Até falamos de que a comunicação entre o céu e a terra, depois do pecado, tem sido através de Cristo e dos anjos. E em algum momento, quando Cristo não figura como personagem principal, e claro, outros anjos também ministram, com certeza, mas em alguns casos específicos, na maioria é Gabriel que está ali a trabalhar. E ele, quando vier ali a mensagem para Daniel, ele disse, olha, ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, que é Cristo, né, verso Cristo, Daniel 10, 21. Então ele demonstra realmente qual é a sua posição. Ninguém há que se esforce a não ser Cristo, que lute comigo, ou de uma posição elevada, ele está mencionando. E quando também é dada a revelação do Apocalipse, ali diz o próprio Cristo, né, em Apocalipse, pelo seu anjo, as notificou a João, seu servo, Apocalipse 1, versículo 1. E a João, o anjo declarou, eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, Apocalipse 22, versículo 9. E isso é um maravilhoso pensamento para mim e para você, né, que o anjo que ocupa em honra o lugar logo abaixo do Filho de Deus, olha que privilégio, né, foi dado aqui a Zacarias, também a João, é o escolhido para revelar os desígnios de Deus aos homens pecadores. Então isso é muito importante, né, que Deus está relacionado com as nossas dores, com os nossos problemas, não simplesmente quando Cristo veio aqui, mas no ministério dos anjos, através das obras criadas, da nossa própria vida. Deus nos criou como a sua imagem e semelhança, como obra-prima da criação, e nos dá, então, o privilégio de usufruir de todos os bens que Ele nos promete. Falando agora sobre João Batista, seu estilo de vida, Lucas 1, versículo aqui 80 diz que o menino crescia e se robustecia em espírito e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E até mesmo o texto diz que ele seria grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Está em Lucas 1, versículo 15. Então Deus chamara o filho, né, de Zacarias para uma grande obra, maior obra já confiada aqui ao homem, né? Porque ele veio preparar, né, o caminho para a recepção do Messias, de Cristo. E falando um pouco sobre a formação do caráter, né, no período da infância, a mocidade, a juventude, deve ser adquirido o domínio próprio, o poder, é esse período onde a mente está mais receptível, como uma esponjazinha de estar ali pegando tudo, absorvendo tudo aquilo que é ensinado. E um ponto importante, o círculo da família, ali ao redor da mesa, as influências cujos resultados serão duradouros e para a eternidade. Isso é muito importante pensar. E além disso, dos dotes naturais, o hábito estabelecido nos primeiros anos decidem, ou vão decidir em grande parte, é claro, tem que ter uma mudança extraordinária para que não seja ao contrário disso, se a pessoa será vitoriosa
ou vencida na batalha da vida. Então isso é muito importante, mesmo para os pais pensarem onde criar os filhos, né? A juventude é o tempo da semeadura, tá? E determina o caráter da colheita para a vida, para essa vida e também para a futura. A obra de João Batista também ela tem um caráter representativo para os nossos dias, tá? Aliás, ele estava cumprindo uma profecia quando chegam até ele ali as pessoas e dizem: quem é você? És porventura Elias, Jeremias, algum dos profetas? Ele diz: eu sou a voz que clama no deserto. Ele não está preocupado em ostentar o seu nome, só fala isso. É uma profecia onde Isaías havia profetizado. E, aliás, ele também é aplicado a ele o título de Elias. Cristo fala: se quereis dar crédito, esse é o Elias que deveria vir, preparar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, preparar um povo para a recepção do Senhor. Então, também é um tipo para os nossos dias, no qual está cumprindo rapidamente o fim do tempo, o tempo da graça, e uma última obra a ser dada, a ser levada, preparando, no caso, o caminho para o primeiro advento. Ele era representante dos que tem que preparar também um povo para a segunda vinda do Senhor. Então, o mundo que nós vivemos está entregue à condescendência com as próprias inclinações, está cheio de erros, fábulas, até mesmo dentro dos círculos do cristianismo. Multiplica-se os ardis de Satanás para a destruição, e todos quantos querem aperfeiçoar o caráter no temor de Deus têm que aprender lições de temperança e domínio próprio, abnegação. A segunda ordem de preparo, ou por ele ser filho de um sacerdote, ou quem sabe o sumo sacerdote ali, ele deveria seguir essa linhagem, esse caminho, de ser educado na escola dos rabias. E exatamente como Cristo, ele não seguiu esse caminho, ele foi viver uma vida do deserto, de simplicidade. Não é como muitos colocam, ele era simplesmente um grosso, um bruto, apesar de ele andar no estilo dos profetas, uma roupa ali de peles de animais, uma vida de simplicidade, mas ele familiarizava com os acontecimentos do momento, atuais do momento, de tempo em tempo estava ali nas cidades mesmo para compreender e ver do que estava ocorrendo, estar sintonizado com as circunstâncias, mas a sua vida mesmo, a educação que ele teve, foi ali como Cristo, estudando a palavra, a mensagem dos antigos profetas, em comunhão com a natureza. Sua alimentação diz que é uma alimentação simples, gafanhotos e mel silvestre, uma vida vegetariano estrito da sua vida. Foi numa região isolada ali, onde encontra o seu lar, em meio a essas despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas, onde ele vive. Preferiu renunciar às diversões, os luxos da vida rigorosa, pela vida rigorosa do deserto, que prepararia ele com certeza melhor para o trabalho que ele deveria desempenhar. Então, nesse ambiente ali, os hábitos de simplicidade, da abnegação, não perturbado pela agitação do mundo, quem sabe não era como hoje, mas havia já no Império Romano, na capital ali, ou nas cidades mesmo, onde ele poderia estudar as lições da natureza e da providência de Deus e se educar para o seu ministério, para a sua obra. A mensagem dele, e não somente dele, a mensagem que os profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos em cada geração, não é uma mensagem assim popular. Paulo diz que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. Deus não manda seus mensageiros lisonjear quando não é para lisonjear, e mesmo quando dificilmente você vai encontrar texto onde faz a lisonja. Deus não está interessado na questão de lisonjear, isso é perigoso, principalmente lisonjear o pecador. Deus não transmite uma mensagem de paz para embalar os não santificados numa segurança fatal, como o mundo está aí a falar paz, paz, quando Deus não está falando de paz. A situação se agrava, mostrando que a paz encontraremos na volta de Jesus, na restauração final. E a mensagem dele para depor os fardos sobre a consciência e penetrar o coração com setas de convicção. Anjos ministradores apresentam os terríveis juízos
para aprofundar o sentimento de que deve haver uma mudança, o que devo fazer para alcançar a salvação. Então essa mão que humilha até o pó, ergue o penitente, a voz que repreendeu o pecado e o expõe à vergonha, o orgulho, a ambição, e indaga com mais terna simpatia: que queres que eu faça? Então nos leva a refletir. O cenário onde ele desenvolve seu ministério, a nação judaica estava ali no descontentamento, né, próximos a uma revolta, diz que a remoção de Arquelau da Judéia, né, que fora posta sob o domínio de Roma, a tirania, a extorsão dos governadores romanos, os seus decididos esforços, né, para introduzir símbolos e costumes gentílicos, criaram ali uma revolta e estava à beira, né, como nós mencionamos aqui, a uma insurreição e coisas assim nesse aspecto. Havia intensificado o ódio nacional contra Roma e anelado ali os anseios, né, para uma restauração, uma renovação, né? E entre ali as discórdias, o conflito, ouviu a voz do deserto, essa voz vibrante, severa, mas plena de esperança, onde dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, com um novo ali, estranho poder, ele sacudia o povo, né? Os profetas haviam predito a vinda de Cristo, falamos disso, né, em outros temas, Cristo em toda a Bíblia, falando de alguns profetas, falando do seu nascimento, do seu ministério, sua morte, e ele aqui então chega com essa mensagem, fazendo ali os ouvintes tremerem, né, e as multidões iam até ele, tanto os letrados, iletrados, rústicos, camponeses, e ali diz que príncipes, rabis, soldados, publicanos iam ao profeta, alarmou-se, né, toda a cidade, as circunvizinhanças ali do Jordão, e ele pregava o batismo do arrependimento. Pessoas de todas as categorias estavam ali a ouvir a mensagem dele. E eu quero até ler esse texto. Ele chama atenção para alguns pontos, os evangelhos, os 4 falam sobre isso, mas ele diz o seguinte: as multidões, sua mensagem era severa. Lucas capítulo 3, a partir do versículo 3, ele fala: percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E conforme está escrito, né, ele remete a Isaías: vós que clamam no deserto, para o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E ele diz assim, o verso 5: todo o vale será aterrado. Então aqueles que precisam ser elevado, a estima será elevado, até ali será aterrado e organizado, planado. Ele fala mais: e nivelado todos os montes, aquele que está muito abaixo, então há um nivelamento em relação a isso. Ele diz mais: e os caminhos tortuosos serão retificados, escabrosos, aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Então a mensagem ele fala no contexto geral, tá? O que tem que ser endireitado, o que tem que ser aplanado, o que tem que ser abaixado, aterrado. Ele fala no sentido figurado em todos os aspectos, né, da vida das pessoas. E ele diz mais: dizia as multidões que saíam a serem batizados: raça de víboras. Olha que mensagem, né, dura. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Do juízo. Vamos passar por isso. Ele fala: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer: temos para o pai Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E aqui algumas pessoas perguntam a ele. Ele fala que o machado está colocado à raiz da árvore. E a multidão interrogava, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Então ele fala de certa forma, trabalho social, de se preocupar com o seu próximo, no geral, as pessoas no geral, mas de formas específicas também. Alguns publicanos foram ser batizados e perguntavam: mestre, o que havemos de fazer? Ele responde: não cobrei mais do que é estipulado. Então, ou seja, dai a César o que é de César, de Deus o que é de Deus. Aquilo que é estipulado, ok, é normal. Ele não estava pregando contra o sistema ali estabelecido, mas não vai além. E
Os soldados perguntavam, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas e contentai-vos com o vosso salário. Então, são questões práticas do dia a dia. A religião, ela pode fazer parte do nosso dia a dia. Era essa a sua mensagem. E há também uma mensagem para nós. Essas coisas que foram escritas, 1 Coríntios 10, verso 11, diz que para o nosso aviso foi escrito, para quem são chegados os fins dos séculos. Paulo aplica e nós também podemos aplicar para nós. Né? E quantas vezes talvez interpretamos mal as bênçãos de Deus e nos lisonjeamos de ser favorecidos em virtude de alguma bondade que haja em nós ou que achamos que seja de nós. Não é de nós. Deus não pode fazer por nós aquilo que almeja se nós não abrirmos o coração. Então, seus dons empregamos para nos aumentar a satisfação pessoal e endurecer-nos na incredulidade, quem sabe como aquele fariseu. Te dou graça que não sou como os demais, homens roubadores, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho, e nem sou como esse publicano. Queremos nos medir por obras feitas. Não é esse o caminho. A mensagem, como nós mencionamos, diz que o machado está colocado à raiz de toda a árvore, e aquela que não produzir bom fruto será cortada. Independente se você ou eu professam uma religião ou não. Ele até chega a dizer, eu batizo com água, mas aquele que vem após mim, deixando bem claro para as pessoas que haveria alguém mais poderoso que ele, esse batizaria com o Espírito Santo, que no caso faz referência ao Eterno, que o próprio Cristo fala, né? Quem é o pai que se pedir o filho peixe vai dar uma cobra? Então ele diz, assim o Eterno dará o Espírito àquele que vos pedir. E Cristo também, se bem de fato ele só foi fazer isso, cumprir isso, quando ele é glorificado, ele morre, ressuscitado, então ele sopra o Espírito sobre os discípulos, mas tanto o Eterno quanto Cristo é os únicos que podem nos batizar com o seu Espírito. E seja assim, que o Eterno nos conceda o seu Espírito, que possamos ser receptivos à sua mensagem, estamos aguardando e também sendo utilizados para abreviar a volta de Jesus, divulgando a sua mensagem e nos preparando para esse evento. Nosso próximo tema, nosso próximo estudo, voltamos a falar sobre Cristo. Agora saímos de A Voz do Deserto, João Batista, para no deserto da tentação. Quando Cristo novamente aparece em público, e agora realmente para trabalhar pelo menos 3 anos e meio do seu ministério público, onde ele é batizado e ele inicia o seu ministério. Vamos mais uma vez nos prostrar diante do Senhor. Eterno Deus, amado Pai, te agradecemos pelo cuidado, pela mensagem, onde fala deste teu servo, João Batista, um grande homem, e o Senhor disse que dentre os nascidos de mulher ninguém nasceu maior que João Batista, mas é dado o privilégio que se diz aquele que nascer no reino de Deus, ou o menor no reino de Deus, é maior do que ele. Isso pode ter, quem sabe, 2 aplicações, falando dos anjos, ou daqueles que tiveram o privilégio de ouvir a tua mensagem, porque a João não foi dado esse privilégio de permanecer, porque depois da sua vida, em sacrifício, em prol da tua causa e da mensagem. Que sejamos dispostos também a viver e a morrer, se preciso for, para o avanço da tua obra. Dá-nos a tua direção, dá-nos a tua graça, te pedindo essas bênçãos em nome de Jesus.